Olá, então, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Vamos falar de espiritismo. Aqui os presentes visíveis, aos não visíveis, mas intuídos, a nossa internet que fica para sempre gravada, as nossas reflexões, né? E o importante é estarmos juntos refletindo. Então vamos fazer uma prece primeiro. Deus de amor e bondade, Senhor Jesus Cristo, amigos espirituais que nos auxiliam, que nos protegem, possamos refletir na direção do bem nesse momento, comparado com a nossa própria dificuldade em entendermos a dor. Que seja feita a tua vontade, abençoa os nossos caminhos, Senhor Jesus, e que assim seja. Eu vou ler aqui primeiro um trechinho do Chico Xavier. Não desanimes. Persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas e assim vencerás. Olha que bonito isso, né? O tema que eu escolhi para a gente conversar é sobre a nossa própria dificuldade em fazer esse caminho, né? Avançar, mesmo que entre lágrimas, entre dores e principalmente entre erros que tem aqui. A gente vai filosofar um pouquinho nesse sentido, porque eu coloquei como tema justamente isso, né? Os nossos conflitos, né? E conflitos significa medo, significa fé em desenvolvimento ainda, significa contradições, significa dúvida. Por quê? Nós temos uma ideia já desenvolvida da doutrina espírita cristã, como eu tenho dito, né? Eu gosto, como eu disse, de ser um experimentador de opiniões, né? Porque muitos caminhos levam a Deus. Se ainda nós somos uma minoria, e tem uma frase que diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, significa que não será uma única religião no futuro de um mundo regenerado, não vai ser todo mundo espírita, mas todo mundo vai entender as outras religiões, sejam elas quais forem, que existem outros planos de evolução e de resgate, né? Alguns chamam de purgatório, como na Igreja Católica, outros chamam de inferno, né? E nós aqui no Espiritismo compreendemos por Allan Kardec como umbrais, entradas para outras dimensões. E aí tem a questão das energias, a questão da nossa própria administração, né, das nossas energias. E por isso que eu coloco em conflito, porque se fosse fácil mesmo, de verdade, nós que aqui estamos, ou seríamos missionários, o que é bem difícil de sermos, né? Sem nenhum defeito, como Jesus foi, ou seríamos como a Madre Teresa de Calcutá, né? Como pessoas. Nós não somos. A nossa missão está dentro das respostas que nós procuramos para esses conflitos, né? Tentar se falar com simplicidade e com frases curtas, porque às vezes eu estendo demais o raciocínio, e aí para que a gente não fuja dessa questão que eu uso para mim no dia a dia, porque cada vez que eu volto a estudar e cada vez que eu me mantenho estudando, eu percebo quanto eu sou falho e quanto, boa tarde, e quanto falta, né, para me realizar com firmeza aquela convicção, aquela certeza de que vai acontecer isso aqui que o Chico Xavier disse aqui. Que depois, né, das nossas dificuldades, a gente vai vencer se não desanimarmos. Muitas vezes, e a gente vê os irmãos caírem pelo caminho, né, ou mudando de caminho, ou andando em círculos, né, e que é um direito, aliás, que Deus coloca na consciência de nós todos, né? Que é conviver com este conflito sabendo o destino
que é a transformação. E a transformação não é tão simples quanto parece diante do desafio que é o problema da reencarnação. Muita gente está ainda deixando de aprofundar esse tema justamente porque já não aceita mais que em outro momento, né, esteve na posição contrária quando é vítima. Né? Porque se somos vítimas é fácil, né? Agora, quando somos vilões de alguma coisa ou de alguém, e aí que está a questão do julgamento, a questão, inclusive, de um entendimento mais sereno da justiça de Deus. E essa é também uma das questões que eu tenho ouvido por aí, um direito que as pessoas têm. Por que eu sofro se eu não me lembro do que eu fiz? Né? Por que demora tanto para solucionar essa justiça de Deus, que não acontece as coisas? Né? Já fazem 50 anos, né, que eu estou nesta batalha e 10 anos eu lutei uma luta e só perdi. Né? Mas aí essa perda ela se ressignifica para que se transforme em experiência de perdão nessa vida, se caso não encontre a causa nessa vida das aflições, né? De tolerância, de confiança na sabedoria de Deus. Eu li isso hoje. A sabedoria de Deus não é a nossa. Nós temos conhecimento, o que é bem diferente de sabedoria, né? A sabedoria de Sócrates, o filósofo, se mostrou na prática. Cito ele bastante aqui porque eu gosto de estudar filosofia e o espiritismo é filosofia. E haviam conflitos grandes na sociedade daquela época, iguais aos que nós temos hoje, ou até bem piores. Apesar da nossa evolução tecnológica, nós ainda estamos, né, no limite da corda bamba para colocar a responsabilidade dos nossos conflitos em Deus. Se Ele fosse responsável pelos nossos erros. Ah, mas eu me desencontrolo porque eu sou provocado. Eu me torno, né, uma pessoa ressentida porque a outra pessoa foi egoísta comigo a vida toda. Né? Eu me torno uma pessoa lamentadora porque eu tenho uma causa de uma dor que eu nunca fiz nada de errado para ter. Existem casos, né, de pessoas que viveram em mosteiros a vida toda e têm câncer de pulmão. Nunca fumaram cigarro. Né? Por quê? Outros problemas que vêm da reencarnação, que explica muita coisa, mas eu tenho notado assim uma necessidade das pessoas tentarem entender a reencarnação de uma maneira mais clara. Será mesmo que eu existi? Será que eu fui tão mal assim para sofrer tantas coisas assim? Então essa questão exige uma confiança mais profunda, para que o nosso conflito, eu penso, né? Não sou psicólogo, não sou médico, não sou psiquiatra, né? Sou curioso da verdade que está em mim, porque como digo, né, aqui nós estamos numa tribuna espírita como expositores, testemunhando aquilo que nós já avançamos na questão da transformação, né? Nós, para sermos mais dignos de uma santificação, teríamos que ser como os apóstolos que saíram ao mundo a pregar, como o Divaldo Franco, Chico Xavier. Fizemos um trabalho humilde aqui, vamos manter dentro dos 30 e tantos anos que a Harmonia e Luz tem, né, Luciane? 35, 36? Vai fazer 45. 45, né? Veja bem, né? Então, eu não estudei matemática muito. Não, não. é bastante. São muitos anos. E nós vemos, por exemplo, aqui hoje, né, tem muitos seres espirituais que estão no plano espiritual. Né? Nós vemos que pela internet tem bastante audiência, mas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 vezes 9, 54, 3 lugares, né? Só alguns estão ocupados, porque a gente não promete o milagre da fé, né, que enche o templo de respostas imediatas. Então o espírita tem que ter paciência. Não estou dizendo que o outro está errado. Não estou dizendo que aquele lá que faz, né, a promessa e acha que... O espírita tem que ter paciência. Porque essa paciência
que nós não cultivamos é que nos trouxe até aqui. Não é a falta de inteligência, porque para entender o Espiritismo, qualquer pessoa que tem um pouquinho, né, de facilidade de dar bom dia, eu diria, entende a lei de causa e efeito, as esperanças que o Espiritismo nos traz. Mas a questão da dor e do conflito, ela é desafiadora. E é por isso que em muitos momentos aqui, muitos dos nossos irmãos, não só aqui, mas a maioria, né, fala sobre a autoajuda. Fala sobre essa questão de botar a mão no coração e tentar confiar em Deus sem ansiedade, né? A ansiedade, eu vi um outro senhor falar, esses coaches modernos, né? Que ajuda até de alguma forma, é o não saber sofrer. Eu achei interessante isso, eu só vi um trechinho disso. Porque é verdade. Porque a ansiedade faz o tempo parar. Eu quero aquilo para né? Quando a gente está esperando, por exemplo, alguma resposta de alguma coisa, né? Ainda mais hoje em época de celular, então você manda uma mensagem e fica esperando ali a resposta, né? Não respondeu, tá bravo, tá aí, já começa a imaginar coisas que, na verdade, não sabe o que está acontecendo do outro lado. É um esforço, sim, a maturidade para superarmos tantos conflitos? É. E é por isso que nós temos a eternidade pela frente. Porque a natureza não vai dar saltos. Eu não posso entrar no útero da minha mãe como espírito e só pelo fato de eu passar pelo útero já sair outro. Não faz sentido. É como se eu atravessar uma porta, né? Ou pegar um avião para um outro país, tentando botar uma borracha no passado e simplesmente, né, esquecer. Ah, porque aqui se fala francês, então eu falava aqui eu vou falar francês, aqui eu vou ter, né, uma civilização diferente. Eu vou esquecer a origem e tudo que ficou ali naquele movimento de energias. Então a reencarnação, ela tem isso. Ela é uma continuidade daquilo que nós somos. Por misericórdia de Deus, esse sofrimento tem um alívio por alguns anos, até nós tomamos consciência dele a partir da adolescência, vamos dizer, né, que a gente já tem uma certa maturidade. Então por isso que ele dizia deixar vir a mim os pequeninos, é o símbolo da inocência, o símbolo de que ninguém se perderá. Jesus falou isso no sentido positivo de que há esperança, mesmo varando a sombra dos próprios erros, diz aqui o Chico Xavier. Não é varando a sombra dos erros dos outros. Então, mesmo que o nosso orgulho ainda no conflito comece a bater cabeça, né? E bater cabeça não é com a cabeça na parede, aquele pensamento que vai e volta dentro da gente, né? E a gente diz, mas aconteceu isso porque tu não fez aquilo, aconteceu isso porque você não assumiu aquilo. Isso é comum. Se não for dito numa briga, se não for dito conscientemente, a gente introspecta isso, a gente guarda para a gente sabe disso, mas daí por respeito você não fala, porque você não quer brigar, só que aquilo, se não for resolvido de verdade, vai virar uma doença. Autoimune, esses tipos de doenças que hoje são conhecidas, né, como doenças autoimunes, o vitiligo, o câncer, né, os derrames, as doenças cardíacas, tudo isso pela nossa inconformidade e incapacidade de perdoar. Porque perdoar existe trabalho, e não é uma vez, não é só uma vez, é o infinito. 70 vezes 7 é um número simbólico que Jesus deu para parecer bastante, né? Porque não é só o 70 vezes 7, é para simbolizar o infinito. Porque o perdão das ofensas alivia o medo primeiro. Alivia o trabalho de uma oportunidade de vingança. Porque quem não perdoa quer vingança. Quem não perdoa é porque quer ver o outro sofrer. Isso é fato. Mas ele vai pagar, ou mesmo que não seja pelas nossas mãos, a gente vai ficar com aquela mentalização. Não é? A gente não se desapega daquele problema, que às vezes tem raízes tão profundas que a reencarnação explica, que muita gente não está mais aceitando, né? Ou nunca aceitou, né? Vamos combinar, porque é uma minoria. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita. E nós que estamos caminhando nisso, para aceitarmos o Espiritismo de uma maneira cristã, precisamos unificar essas coisas. Tem um outro trechinho aqui, que o André Luiz está no mesmo livro, no mesmo folhetinho aqui que tem, vou mostrar aqui para a internet também a nossa Mais Luz aqui, que a gente tem à disposição gratuitamente aqui. O André Luiz cita
num outro momento, a sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer os seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Que legal, né? Beleza, acreditei, senti. Agora eu até posso sentir, uns minutos, né? Mas o pensamento forte mesmo é aquele que se consolida. E nós temos força para isso. Porque nós nascemos. E nós somos vivos. Pode demorar mais, pode demorar menos. Tem uma justificativa muito, vamos dizer assim, médica hoje para a falta de concentração de muita gente. Que é o déficit de atenção, a hiperatividade. Quer dizer, justifica um monte de coisa, mas não isenta a nossa responsabilidade. Não é? Não consigo me concentrar num problema. Não consigo resolver uma coisa por mais tempo. Tudo bem, né? Descansa um pouco, não precisa enlouquecer diante de uma resposta. Mas procura o bem. Eu não preciso também ficar 24 horas dentro de mim tentando, né? Porque aí eu vou enlouquecer também. Por isso nós temos o outro, né? Por isso a gente se reúne para fazer um atendimento fraterno, mesmo que não seja oficial, mas para dizer, olha, por isso que a gente tem que ter amigos, pessoas de confiança, que a gente possa se abrir às vezes, eu estou com determinada questão que eu preciso resolver, porque o orgulhoso quer viver sozinho, quer estar sempre acima de tudo e nunca ter problemas, não é? Então são conflitos. E no mundo de provas e expiações, em fase de transformação, eles estão mais dinâmicos, né? Tem, hoje em dia, a prova disso, eu vi outro dia num post, e quem estava filmando estava dando risada, achando que aquilo era legal. O cara saiu com o machado de dentro do carro, brigaram lá, e demoliu o carro do outro com o machado. Primeiro um tentou, né? Porque ele surtou lá por algum motivo. Então está muito comum a violência, o medo, o ganhar por ganhar, não é? Uma pelo materialismo. Então, quer dizer, as pessoas acham que a felicidade só é deste mundo se você tiver condições, não é, de ser rico. Outra é que a fé não consolou o suficiente, né, para que as pessoas viessem fazer essa manutenção que nós buscamos fazer, orar e vigiar mais constantemente, não apenas na hora do desespero. Se eu não rezo constantemente e que vou rezar na hora do desespero, eu fico meio com vergonha, dizendo, parece que Deus está olhando para mim e diz, agora tu veio, né? Agora você me deixou, né? Mas Deus não faz isso. Eu talvez fizesse isso como mau pai, se fosse, né? A gente não, né? Deixa que ele venha, né? A gente tem essa, mas a gente acha que Deus tem essa visão humana da nossa busca como filhos pródigos. E essa relação também é conflituosa, porque se a nossa relação é conflituosa com o outro, nós colocamos a projeção de uma relação humana com Deus e nos emburramos com Ele. E fugimos, né, da sua caridade, da sua sabedoria. Porque quando eu peço a sabedoria de Deus, eu não vou acreditar que ela caiba toda em mim. Porque sim não seria, né, o mais sábio de todos. E esse é só Jesus, que mesmo assim disse que não era bom o suficiente para sua época, por humildade, a gente já falou sobre isso, não é? Para que os apóstolos também não se constrangessem em seguir os seus caminhos, porque todos tinham os seus defeitos, né? E as suas dificuldades humanas, e todos reencarnaram. Tem já relatos onde eles estiveram. Então não era a última reencarnação deles, eles ainda voltaram mais, claro, como próximos de Jesus, como missionários, mas também com problemas, né? Problemas de difícil solução que levaram eles muitas vezes a derrotas difíceis, não é? Que levaram eles a dificuldades extremas, mas numa jornada evolutiva que aos poucos foi lapidando a consciência. E assim eles conseguiram a liberdade que um espírito que já conseguiu superar a si mesmo tem, que é uma felicidade constante, que não é a nossa. É uma felicidade constante
dentro de si, mas que não se abala sem sentir empatia, né? Sem sentir solidariedade com o sofrimento do outro. Jesus veio até aqui por caridade, aqui nesse planeta, né? A caridade de Jesus é o que nos direciona hoje na procura dessa fé mais constante. E aí, quando sofremos, pelo menos eu falo por mim, né? Eu penso, puxa vida, né? Por que eu estou sofrendo? Né? É aquele relacionamento conturbado com Deus. Aí vai voltando a fita. Então você pensa que, né, que como você vai fazer uma equação matemática, mesmo quando vai no mercado, é uma equação matemática, né? Ah, isso aqui tem tantos rolos de papel higiênico, custa tanto, eu vou dividir por tanto, vai custar tanto. Tá, beleza. Faz uma vez, faz duas, faz três. Preguiçoso já não faz, né? Ah, ou compra mais caro ou não compra, eu gasto dinheiro ou não gasto. A gente tem essa, vamos dizer assim, dificuldade em termos uma rotina de convívio com Deus. Porque a gente não ama Deus como a gente ama o nosso carro. Como a gente ama os filhos, né? Como te chamam, né? A gente, os filhos, eu não vou nem falar de cônjuge, vou falar de filhos, tá? Porque uma vez meu pai disse para mim, se eu não te amar, quem é que eu vou amar? Se eu não amar, meu pai disse para mim isso com 40 anos de idade. Se eu não amar meus filhos, eu vou amar quem? Claro que ele amava minha mãe, né? Mas o amor paterno, mesmo de pessoas imperfeitas, ele é ou materno, né, claro. Então será que a gente ama Deus? É um conflito, né? Porque aí, eu não vou ser fanático, mas eu vou falar de Jesus, tá? A gente tem vergonha. Eu não sinto isso, mas também não fico falando onde não há necessidade, porque, né? Até porque eu não sou exemplo também nenhum para ficar falando de Jesus. Estou falando sobre um caminho que sim, a gente cansa. Eu vou repetir de novo aqui, porque a repetição, né, para quem chegou agora também, que está aí com a gente, né, e não está na internet, Chico Xavier disse, não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo. Persistir mais um tanto significa, vou por partes agora aqui, persistir mais um tanto, quando a gente quer fugir, né, o tempo para. Jesus dizia, cada dia basta o seu mal. Se você não consegue resolver o problema, desapega dele, nem que você durma, não faça, não age. Nem para o bem nem para o mal. Espera um pouquinho, né? Não cultives o pessimismo, porque a gente sempre acha que vai dar errado. E metade, mais de 90% não dá. O pessimismo é achar, né, que nós não temos também a proteção divina. Centraliza-te no bem a fazer. O trabalho, ele ajuda a acalmar a ansiedade, a nos fazer refletir, né? E esquecer as sugestões do medo destrutivo é justamente isso. Se eu tenho medo que alguma coisa, algum problema, ou inimigo me ataque, eu ataco primeiro. Não é? É isso que é o espírito de guerra, pegar o outro de surpresa. Nós estamos em guerra, infelizmente, retroativa do passado. Ainda vindo na questão da reencarnação com esse conceito, se não sou um soldado, se não sou um líder da guerra, os soldados tinham mães, tinham pais, eram veteranos de guerra, tinham um espírito alimentados pela sociedade. E isso logo ali, tem guerra na Ucrânia, tem guerra lá no Hezbollah, né? E outras guerras acontecendo no planeta, né? Aqui no Brasil não vou falar para não gerar problemas, né, de divisão. Mas enfim, isso que nós temos, não é? Se fala, por exemplo, no feminicídio. Hoje, aliás, eu nem citei, né? O dia 20 é um feriado importante, né, sobre a consciência negra, né? E não só negra, mas também outras raças, né, e questões que nós somos ditos melhores ou piores, de acordo com a nossa condição biológica, física, econômica, né? E quando a alma é uma só, é filha de Deus. Então precisou fazer um feriado, né, para fazer um resgate, porque se nós pudéssemos escravizar, a gente escravizava. Ainda hoje é reflexo de guerra, né? É reflexo de guerra, porque se eu posso fazer o outro trabalhar para mim de graça, então eu vou pagar um salário mal até que ele reclame. E assim, muita coisa ainda se refletindo. Segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros, porque eu vou errar. Eu vou errar, todos vamos errar.
E o erro não se justifica, né? Mas eu não tenho alternativa, eu não posso morrer, né? Para mim, esquecer minha própria consciência, a não ser que eu me torne, né, um alcoólatra, um drogado, um louco. Aí eu escolhi o caminho pior, da doença. Ou suicídio, que é uma coisa ainda mais dolorosa. Porque Deus nos promete o melhor. E é isso que a fé consoladora que o Espiritismo nos traz, mesmo diante da dor, nos ajuda, porque se os nossos erros acontecem e se repetem, eu não posso ter uma relação humana dos meus conflitos com Deus. Porque ele não vai dizer, poxa, Deus não vai me criticar, como eu sou criticado desde que nasci. Né? Pô, tu não viu? Injustamente ou justamente não interessa. Ou como era da cultura ainda muito da educação dos nossos pais, né? Infelizmente foram assim, foram como se crítica fosse amor, né? Que não é. Né? Deus vai nos acolher constantemente, porque nenhuma ovelha se perderá. É claro que a sabedoria divina desse Deus vai nos dar uma resposta, às vezes, rígida, né? Às vezes mais firme do que a necessidade que nós imaginamos que ele vai nos passar a mão, vai nos aliviar, né? Porque nós erramos, temos que responsabilizar-nos por isso. Mas desistir, não desanimar nesse conflito ou se emburrar. E aqui a resposta do final do Chico Xavier, e assim vencerás. O quê? Os outros? Não. Né? A nossa própria dúvida, a inconstância, a paralisia que o medo nos traz. Porque mudar a guerra na Ucrânia não depende de nós. Mudar o Hezbollah não depende de nós. Mudar a destruição do planeta não depende de nós. Porque Deus é que criou o planeta. Se ele quisesse, ele mandaria 150 espíritos iguais a Jesus para a Terra. Acabou a brincadeira aí. Aliás, como o Pôncio Pilatos pediu, tu não é rei, por que tu não guerreia? Não guerreia, né? E ele disse, olha, uma legião de anjos poderia resolver o problema. Porque o mundo é para nós estarmos aqui. Eu vou me transformar. É evidente que eu tenho responsabilidade social em casa, com o planeta aqui, mas dentro dos limites da minha ação. Se eu escolher ter o poder, eu vou me responsabilizar por aquele poder. O poder principal que eu tenho é com relação à minha administração, do meu sentimento, que o André Luiz fala aqui no outro trechinho, né? E esses conflitos é que nos trazem o mundo ao nosso redor. Não é fácil, se fosse fácil, né? Não teria maiores méritos, mas também não é algo inatingível, porque também não teria justiça, né? Então essa paciência, essa comparação com aquilo que Jesus nos sugere, o amar a Deus, esse aprofundamento que a Joana de Ângeles traz muito nos livros que ela traz, assim, na questão psicológica da nossa convivência, é necessário no tempo. A gente enjoa da gente mesmo, a gente erra de novo e sabe que vai errar, e assim se torna um vício, não um hábito, mas não desanime. Se quer vencer, quer não ter dor, esse conflito é necessário para o crescimento. Tudo é um aprendizado. Tudo vai passar. E assim, eu não costumo falar diante disso somente nas horas fáceis, mas nas horas difíceis que todos temos. Vou melhorar isso aqui, não ficou bom. A gente não costuma entrar tanto na autoajuda. Eu, principalmente, eu falo mais na questão ampla, né? Mas na questão pessoal, tem que trazer isso para o contexto da fé, porque a resposta não é imediata no exterior. Se eu andei pelo deserto, perseguindo cristãos, como São Paulo, por um tempão, agora eu reconheci Jesus, perdão, vou voltar sem me responsabilizar pelo que eu fiz, não é nem justo. Não é verdade? Então que seja justo para o inimigo também, né? O que nos alivia um pouco, porque nós temos, né? Diz o Divaldo Franco que a gente não deve ser inimigo, mas ter inimigo todos temos, espirituais, materiais, né? Ou até nós próprios inimigos, né? Da sensação de desapego, inimigos da nossa própria felicidade, chantagistas emocionais, né? Se não for como eu quero, mimados, né? Porque nós somos crianças, e vai saber se não fomos crianças mimadas e nem lembramos, né?
E a criança mimada, se não é como ela quer, ela esperneia, ela bate. Nossos pais não estão mais aí para explicar, alguns, ou nem lembro que nos mimaram, né? Mas, enfim, o conflito vai passar diante da boa vontade de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E esse próximo não é só aquele que me agrada, né? Aquele que me desagrada também é meu próximo. Nós vamos avançando à medida das nossas próprias capacidades de compreensão. Nós não vamos ficar estacionados, por mais lenta que pareça a transformação. Se eu desanimar, pode durar séculos. Eu não vou morrer, vou sair do corpo, vou continuar vivo. Então, que eu não tenha, né, na oração final que a gente vai fazer o passo coletivo, eu acho hoje, né, incertezas a gente vai pedir na oração de que o que está descrito seja real. Eu preciso, na descrição da imortalidade da alma, do comportamento de Jesus, dos espíritos que já trouxeram, né, através da Allan Kardec e através da mediunidade, informações de como funciona a lei de Deus, a justiça divina nos mundos espirituais, me transformar num imediatista, né, que quer as pelos atalhos, né, pelas questões de imoralidade diante da boa verdade. Porque isso só vai piorar o trabalho de Deus. Se eu tiver paciência e conseguir, eu espero conseguir, eu falo por mim, né, não desanimar, eu já terei um pouco mais de proximidade desse Deus que quer estar próximo de mim e que eu não deixo muitas vezes, né, por rebeldia, por orgulho, e por tudo aquilo que nós falamos como conflitos, né? Cada um sabe onde é que aperta o espinho no coração, né? Onde cutuca. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa as palavras e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo, fala Emmanuel. Conselhos para soluções dos nossos conflitos, né? Seja assim a vontade de Deus, que a gente consiga fazer com essas sementes desses que são mais sábios que nós um pouquinho, né? Talvez nos ajudem. Muito obrigado, então, né? Acho que tu desliga antes, né? Vamos só fazer a oração. Então, obrigado, Deus, por esse momento e que essas palavras nos ajudem. Que seja feita a tua vontade, que assim seja.